Olá, pessoal! Então, dispostos para mais uma aula? Tudo bem com vocês? Lembrar que nós estamos estudando ortografia, tratando de situações e construções muito importantes. Eu não vou cansar de dizer isso para você. Ortografia é uma coisa que realmente nos impacta, uma coisa que realmente tem a ver com a nossa representação do nosso idioma. Então, escrever, e veja que na aula passada não foi apenas escrever. Pronunciar adequadamente as palavras nos ajuda a grafar também adequadamente, ok? Nós hoje vamos tratar aí como aparece para você, emprego de S com som de Z, ok? Bem, quando eu falo de representação do fonema S, é que você já viu em aulas passadas, lembra do dígrafo? Você sabe que o fonema S, ele tem inúmeras maneiras de ser grafado, inúmeras talvez seja um exagero, mas você tem o S grafado com X, palavras que são grafadas com X, mas o som vai ser de S. Palavras grafadas com dois S's, um dígrafo, porém o som é de um S apenas. Palavras grafadas com SC ou S cedilha, porém o som é apenas do S, ok? Nós também vamos ver o fonema S, mas que vai ser a grafia do S, mas com o fonema Z. A grafia com S, porém o som vai ser de Z, ok? Então é por isso que o nosso sistema é variado e que ele nos causa muito impacto. Vamos dar início? Primeira situação. Emprego de S, SS ou cedilha. Quando é que eu emprego S, o SS ou cedilha? Há correlação gráfica em nomes formados a partir de certos verbos, como por exemplo, cede vai dar origem a palavras grafadas com cesse, dois S's. Exemplo, verbo ceder. Tem na sua grafia um cede, C-E-D. Teve cede? Eu vou precisar realmente derivar palavras desse verbo, ceder. Veja que a derivação vai ser com dois S's. Sessão. Gerou a palavra sessão, ok? Ceder gerou sessão, que vai ser grafada com dois S's. Mais um exemplo? Veja agora que a palavra é exceder, ok? Exceder, possivelmente já veio da palavra ceder. Já tem aí o seu sede no interior dessa palavra, tem o sede, mas eu quero gerar um novo vocábulo a partir dela. Posso? Posso. Exceder gera excesso, que vai ser grafada com dois S's. Veja a regra aqui. O que a regra está me dizendo nesse momento? Palavras, verbos, palavras que são formadas a partir de certos verbos, em que na sua grafia tem a estrutura sede, vai gerar novos vocábulos, novas palavras que vão ter cesse, grafada com dois S's. Mais um exemplo? Conceder tem sede, gera a palavra concessão com dois S's. Interceder tem sede, vai gerar a palavra intercessão com dois S's. Ok? Deu para captar essa situação? Então, verbos vão gerar outros nomes. Esses verbos, tendo no seu interior a estrutura sede, vão gerar outras palavras, outros vocábulos a partir de cesse, grafada com dois S's, ok? Agora, verbos em que na sua estrutura eu tenha ter, vão gerar vocábulos terminados em tensão, ok? E esse tensão não é com dois S's, vai ser uma tensão com cedilha. Veja exemplo, abster, teve a terminação ter, vai gerar abstenção, que vai ser grafado com cedilha. Ater vai gerar o vocábulo atenção, grafado com cedilha. Conter vai gerar o vocábulo contenção, grafado com cedilha. Voltando na regra, verbos em que a sua terminação seja ter, vai gerar outros vocábulos que vão terminar em tensão. Essa tensão vai ser grafada com cedilha, ok? Mais um exemplo? Deter, terminou em ter, vai gerar detenção, grafado com cedilha. Reter, terminou em ter, vai gerar retenção, também grafado com cedilha, ok? Então, para esse emprego de S,
né, ou C ou cedilha, nós temos as correlações, ok? Sede gera cesse, ter gera tensão, cesse com 2 S, tensão com cedilha. Vamos prosseguir? Palavras agora de origem indígena ou africana são escritas com cedilha e não com 2 S. Por exemplo, miçanga, cedilha, cupuaçu, cedilha e não 2 S, jaçanã, cedilha e não 2 S, paçoca, cedilha, não 2 S, juçara, ou seja, origem africana ou origem indígena, nós vamos ter grafias com cedilha e não com 2 S, ok? Prosseguindo, nós temos alguns outros casos aí que não tem uma regra. São representações agora do fonema S, ou seja, são palavras que notadamente eu posso grafar com C ou eu vou ter palavras que posso grafar com cedilha. Não tem regras para elas. O que nós temos aí é que assimilar mesmo palavras. Então veja, acetinado é escrito com C, açafrão é escrito com cedilha, almaço escrito com cedilha, anoitecer escrito com C, censura escrito com C, cimento grafado com C, enfim, você está vendo na sua tela, na tela que aparece aí, e na sua apostila esses exemplos. O que eu quero dizer a você? Aprenda-os, assimile adequadamente esses exemplos, porque certamente são coisas que podem aparecer para você também em uma situação de prova. Vamos ver mais alguns? Exceção, você vê aí que essa palavra exceção, veja, eu tenho o XC, que tem o som do S, exceção. Então, esse XC aí a gente sabe que ele já é um elementozinho, qual é? XC, o que ele vai ser na língua portuguesa? Quando eu tenho duas letras representando um único som, eu tenho aí a ideia do quê? Dígrafo. Exceção, mais são, grafado com cedilha, ok? Iguaçu, grafado com cedilha, maciço, grafado com cedilha, enfim, parece para você aí variedade dessas palavras. Então, o fonema S, que é o som do S, palavras podem ser grafadas com C ou cedilha, mas não são apenas essas. Palavras podem ser grafadas com um S apenas, é o caso de ânsia, ansiar, ansioso, grafado com um único S, cansar, excursão, farsa, pretensioso. Estou pontuando algumas aí de forma aleatória porque são as que mais nós escrevemos. Costuma causar dúvida, grafadas com um S apenas. Tenso, remorso, ok? Utensílio. Agora, também nós temos aquelas que são representadas pelos fonema S, é o som do S, porém são escritas com 2 S's. Exemplo, acesso, concessão, massa, profissional. Voltando aqui no concessão. Concessão vem de quê? Conceder, sede. Se tem sede no interior do vocábulo, vai gerar cesse com 2 S's. É o caso da palavra concessão que aparece aí para você de novo, ok? Massa, profissional, massagista, discussão, escassez, olha a grafia de escassez, 2 S's também. A palavra sossegar com 2 S's, acessível. Então está aparecendo aí para você vocábulo. Algumas a regra me explica, outras não. Eu tenho que realmente aprender a grafá-las adequadamente, ok? Prosseguindo, nós temos agora os chamados dígrafos. Veja, SC, S cedilha. É o caso aí de 2 letras, mas que tem apenas um som do S. Acréscimo, cresça, desça, descer, disciplina. E eu chamo a atenção para o dígrafo, nunca pronuncie com 2 sons. São 2 letras, mas que são emitidas com um único som, portanto é acréscimo e não acréscimo. É adolescente e não adolescente. Até dificuldade para pronunciar. Cresça, a pronúncia é cresça, ok? Aprenda a reconhecer o dígrafo. Teve dígrafo, você vai ter 2 letras, mas o som é apenas do S.
Observe bem essas palavras. São grafadas com SC ou S cedilha, mas a pronúncia é do S, ok? XC, apareceu anteriormente, está aí ela. Exceção, excelência, excêntrico, excessivo. E não exceção, excelência, excêntrico. Não pronuncie o X e o C como se fossem sons distintos. É um único som, é um dígrafo, são duas letras, mas que tem o som do S, ok? Veja mais, agora com X. Palavras que são grafadas com X, mas o som é do S. Aproximar, máximo, trouxe, auxiliar, próximo, trouxer, auxílio, proximidade, trouxeram, são alguns exemplos. Há mais vocábulos? Sim, para dizer a você o seguinte: representação do fonema S. O fonema S pode ser grafado das mais variadas formas, desde os dígrafos até o X, ou como nos casos anteriores, verbos que vão derivar vocábulos, sede, cesse, ter, tensão. Então, a gente tem que, nesse momento, procurar assimilar o máximo desse fonema S, porque a sua variedade de representação, como a gente diz, variedade, são várias, né? São várias possibilidades que você tem, ok? Vamos prosseguir? Você tem agora, lembra que no vídeo anterior você viu a palavra era parônimo. Parônimo o que são? Palavras que são parecidas, semelhantes. A diferença entre elas é uma oposição de vogal. Ora vai ser grafada com E, ora com I, mas o significado é diferente. Muito bem, agora o que são os homônimos? Veja na tela. Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, elas não são parecidas. Tem a mesma pronúncia. Olha, veja bem, emigrar, imigrar. Isso é um homônimo ou isso é um parônimo? Parônimo, porque eu não tenho a mesma pronúncia. Elas não são pronunciadas iguais. Eu vejo que tem uma distinção na pronúncia. Então, elas são apenas parecidas, parônimos. Mas veja agora a palavra acento com C, acento com dois S's. São pronúncias, veja agora, idênticas, iguais, homônimos. Elas vão ter a mesma pronúncia. Não vai ter distinção na pronúncia, mas na grafia e no significado é diferente. Isso, pessoal, é o conceito de homônimo, ok? Acento com C significa sinal gráfico, é o acento. Acento com dois S's é o lugar que nós sentamos, lugar para sentar-se. Pessoal, isso é fundamental. Se você confundir isso, você vai ter um sério problema na hora do seu concurso, na hora de você prestar um exame. Estude muito bem essa etapa, ok? Acético com C é aquilo que se refere ao ácido acético, vinagre, por exemplo. Acético com SC é aquilo que é referente ao asceticismo, aquilo que é místico. Cesta com C é o utensílio, é o material, aquele utensílio que de fato nós usamos uma cesta. Sexta, agora grafada com S, o que é? Ora, ordinal referente aos 6 dias da semana. É o 6º dia da semana, é a sexta. Sismo grafado com C é penso. Sismo grafado com S, terremoto, ok? Empoçar grafado com C é aquilo que forma poça, poça de água. Empoçar grafado com 2 S é dar posse a alguém. Vou empoçar o fulano, e se empoçar é com 2 S, não com cedilha. Incipiente com C é principiante. Incipiente com S é uma pessoa que é ignorante, ok? São os únicos homônimos? Óbvio que não. Em língua portuguesa você tem muito mais exemplos disso. Vamos prosseguir? Agora nós vamos tratar do emprego de S com valor de Z, ok? São palavras que notadamente vão ser grafadas com S, mas o som delas vai ser do fonema Z, ok? Há regras para isso? Vamos ver alguns casos aí da gramática. Veja, escreve-se com S, com o som de Z, certas situações como adjetivos com a terminação oso e osa são sufixos
que vão ser escritos com S, mais a grafia, o som, melhor dizendo, o som é do fonema Z, ok? Então, nós estamos vendo casos em que eu escrevo com S, mas o som é de Z, ok? Exemplo, gostoso, gostosa. Esse oso e esse osa que aparece é um sufixo do adjetivo, ok? Tem o som do Z, porém é escrito com S. Mais um exemplo, gracioso, graciosa. Vem da palavra graça, ok? Graça vai derivar então os adjetivos gracioso, graciosa. Veja, teimoso é um adjetivo, tem o sufixo oso, som do S, som do Z, porém escrita com S. Teimosa é um adjetivo, ok? Mais uma situação, adjetivos pátrios, que vão ter o sufixo eis, esa, ok? Então veja que os adjetivos pátrios que terminarem em eis com S vão formar, vamos dizer assim, o feminino deles vai ser formado então de que maneira? Esa, escrito com S, porém pronunciado com Z. Por exemplo, português vai gerar portuguesa. Inglês vai gerar inglesa. Tudo isso aí é o adjetivo pátrio, ok? Milanês vai gerar milanesa. Perceba então que os adjetivos pátrios, a forma dele original vai ter um sufixo eis, que ao derivar uma forma correspondente e uma palavra feminina, você vai ver que vai receber o sufixo esa. É o caso de portuguesa, é o caso de inglesa, ok? Então, terminou em eis, vai gerar uma palavra cujo sufixo vai ser esa. Isso aí são os adjetivos pátrios, ok? Então, escritos com S, porém pronunciados com Z. Mais um caso aí, substantivos e adjetivos terminados agora em eis, que a pronúncia no feminino vai ser esa, uma continuação da situação anterior. Só que ao invés de pátrio, eu vou ter agora vocábulos diferenciados, ok? Dizer a você o seguinte, na regra anterior falava de adjetivos pátrios. Português gerou uma nacionalidade, portuguesa. O inglês gerou uma nacionalidade, inglesa. Veja aqui, terminados em eis, porém construídos na sua forma do feminino esa, ok? Nesse caso aí são os adjetivos pátrios, certo? Escritos com S, grafados com Z. Agora, a próxima situação me fala, não daqueles que notadamente são pátrios, me fala agora de substantivos e adjetivos que são terminados em eis, substantivos terminados em eis ou adjetivos, e vão derivar a forma dele no feminino esa, ok? Exemplo, burguês, substantivo, derivou o feminino dele burguesa, grafado com S, porém pronunciado com som de Z. Camponês gerou camponesa. Freguês gerou o feminino dele freguesa. Marquês gerou marquesa e assim sucessivamente, ok? Veja que nesse sentido aí, são vocábulos que notadamente não são nacionalidades, mas são substantivos e adjetivos que terminados em eis vão gerar o seu feminino em esa, ok? Agora, da mesma forma que nós tivemos essa situação aí, dos substantivos e dos adjetivos, veja agora sufixos gregos. Ese, isa, ose, em palavras como catequese, diocese, diurese, pitonisa, poetisa, sacerdotisa, glicose, metamorfose, virose, etc. Sufixos gregos ese, isa, ose. Em vocábulos em que eles existirem ou tiverem presentes, vão ser grafados com S, porém pronunciados com som de Z, ok? Então, nesse momento, eu estou vendo a representação da letra S, grafada com S, porém pronunciada com Z. Vamos continuar? Próxima regra. Verbos derivados de palavras cujo radical tenha o S, tenha a terminação S, ok? Por exemplo, analisar
é escrito com S. Tem o som de Z, mas é porque na origem dela, ela derivou de um vocábulo que no seu radical já tinha S. É o caso do substantivo análise, que se eu tirar essa terminação E, eu já vejo que o radical dele termina em S, ok? Mais um exemplo. Apresar, ok? Vem de presa. Veja que se eu tirar essa desinência A, presa termina em S. Logo, o verbo apresar vai ser grafado com S, porém pronunciado com som de Z. Grafado com S, porém pronunciado com som de Z. Atrasar é escrito com S, pronunciado com som de Z, mas ela vem de onde? De atrás, que no radical já conserva o S, atrás. Veja que tem o S aí presente. Abrasar vem de brasa. Se eu tirar da palavra brasa essa desinência A, desinência nominal, brasa, eu vou ver que o radical termina em S. O radical terminando em S, o verbo vai levar S também. Abrasar, escrito com S, mas pronunciado com Z. Veja que semelhante a essa lista, você tem extasiar, você tem enviesar, afrancesar, que vem de francês, extravasar, alisar, que vem de liso, ok? Então, o que essa regra está me dizendo é o seguinte, ora, vou grafar com S palavras que derivaram de outras que no seu radical já tenham o S, ok? Porém, eu vejo que a pronúncia vai ser uma pronúncia com o som de Z, certo? Prosseguindo, nós temos mais uma situação aí. Forma dos verbos por e querer e seus derivados. O que acontece com essas formas desses verbos aí? Olha, veja. Grafados com S, pus, pois. Porém, os derivados dele, como pusemos, pusera, puser, são pronunciados com Z, porém escritos com S. Por quê? Porque derivaram do verbo por, certo? Querer agora, quis, quisemos, quiser, quisera, grafados com S, pronunciados com o som do Z. Por quê? Derivaram do verbo querer. Então, a gramática destaca dois verbos aí, o por e o querer. Ela está dizendo que no derivado desses verbos, nós vamos encontrar o S e, notadamente, em certas flexões escritos com apenas um S, porém pronunciados com o som de Z, para não confundir. Quando eu digo quisesse ou quiséssemos, esse quiser não é grafado com Z. E a gente vê muito por aí isso, que as pessoas acham que se grafa conforme se escuta, se pronuncia. Porém, o nosso sistema é irregular. Nosso sistema fonético é irregular. Então, quiser, apesar de eu escutar o fonema do Z, mas eu sei que porque ele vem do querer, eu tenho notadamente a escrita dele com S. A mesma coisa para o verbo por, ok? Fique com o auxílio de seu monitor, faça seus exercícios, procure tirar outras dúvidas, também verificando gramáticas, fazendo mais exercícios, considerando que a ortografia é uma parte indispensável, não só para o efeito do curso, concurso que você vai fazer, mas para o efeito da nossa prática mesmo, dia a dia, o nosso cotidiano. Dessa maneira, bons estudos e até a nossa próxima aula.